pessoal do Promovil, está começando Na Escuta, o seu podcast Brand Experience Live Marketing. Estamos aqui no estúdio da Maxi Áudio, Luz e Imagem, patrocinadora do projeto Na Escuta e pode ser parceira do seu projeto também. Para conferir os serviços e o portfólio da Maxi, tudo vai estar no link aqui na descrição. Te convido também para conferir a nossa curadoria diária de conteúdo sobre Brand Experience, há 19 anos atualizando o mercado em promovil.com.br, nas redes sociais e também numa newsletter super querida pelo mercado. Você vê e confere tudo isso gratuitamente no link que vai estar aqui na descrição. Esse episódio inaugural de Na Escuta, estamos retornando finalmente, né, com esse projeto aí tão querido por todos nós, para aprofundar essas conversas. E, inclusive, uma das convidadas falou assim, ó, o ano só começa depois do carnaval, mas pra gente o ano só começa depois de South by Southwest. E esse é o tema do episódio inaugural aí do nosso programa. Vamos falar um pouquinho sobre como foi o festival em 2025. Eu estou aqui com o Luna, o Panca e a Brenda Maia. Muito obrigada pela presença de vocês, pessoal. Valeu, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Vai ser um episódio muito marcante. Bom, é marcante, hein? Olha, duas feras aí, ó, do mercado de South by South. E dobradinha de Brenda aqui no programa também, muito né, feliz. Brenda? Mais uma vez aqui com você. Ai, a gente adora te receber. Muito legal, muito legal. Vamos começar aí falando um pouquinho só de trajetória profissional para os nossos... Esqueci a palavra. Não, para os nossos espectadores. Para os nossos espectadores conhecerem um pouquinho mais de vocês. Brenda, conta um pouquinho da tua história. O que você está fazendo hoje? Bem, eu sou a Brenda, sou sócia e CEO na Eagle, uma agência de live marketing há 5 anos. E estou muito feliz aqui de estar recebendo 2 parceiros, assim, incríveis. Acho que o Panca conheço desde o meu mundo pré-agência, e o Luna conheci pelo South by South e que estou muito feliz de estar aqui com eles hoje, dividindo junto com você, Cindy, muito legal. Ai, que legal. Você, Panca? Acho que o primeiro dizer que, assim, graças ao South by South, reencontrei a Brenda, né? Depois de mais de 10 anos que a gente não se encontrava, né, nessas questões de mundo corporativo. E no momento eu não estou fazendo nada, né? Tô curtindo um sabático. Que legal. Né? Eu me desliguei da minha última empresa em dezembro e tenho um acordo de no compete, eu só posso voltar para o mercado em julho, né? Então estou aproveitando para fazer coisas que a gente não faz no dia a dia da vida corporativa, né? Estou fazendo curso de italiano, estou cuidando muito bem da saúde, da atividade física, ficando mais com a família e, inclusive, participando do South By, que foi uma experiência incrível, né? Mas até então, né, até dezembro, eu fiquei durante 6 anos como diretor de cartões e pagamentos digitais do Santander Brasil e passei a minha trajetória inteira profissional, são mais de 30 anos no mercado financeiro, passando por diversas áreas, sendo que os últimos 10 anos focado em meios de pagamento. Eu estive no conselho da Cielo, da Alelo, da Elo, da empresa de loyalty Alivelo. Inclusive, durante um mandato, eu fiquei como presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Cartão de Crédito, que é a ABECS. Então, essa é um pouco da minha trajetória profissional. Caramba, que legal. E quando ele fala 30 anos, gente, eu fiquei 25 anos no mercado corporativo. Passar rápido, é um pulinho. Não, e atualmente o pessoal dizendo que a gente vai trabalhar até os 80, né, cara? Só metade do caminho. Calma, gente, está só começando. A gente vai viver até 120, né? Meu Segundo Deus as expectativas que a gente tanto, ouviu, né? Gente, já tá viver com saúde, né? É isso, longevidade foi um tema bastante falado. Então, conta do teu começo, Luna, então. Conto. Bom, eu sou jornalista, né? Sou colunista das revistas 451 e Gama, sou cofundador da Mina Bem-Estar, uma plataforma de conteúdo sobre bem-estar, junto com a Angélica e mais uma turma incrível. Antes disso, eu fui diretor de projetos especiais da TV Globo e da Globosat. Antes, eu fui diretor editorial da Editora Globo, na área de publishing lá do grupo. Antes, eu fui sócio e diretor editorial da Trip, criei a marca TPM lá, fizemos comunicação para um monte de marcas, da Natura, Gol Linhas Aéreas, da Ambev, a C&A, enfim, mais de 30 marcas. E antes eu fui um monte de coisa na Editora Abril, de Veja, L, enfim, essa é um pouquinho dessa história. E comecei aí ao South By, deve ter uns 8, 9 anos, e é um termômetro, né, que a gente estava falando, muito interessante, assim, de para onde o vento está soprando, né? E talvez já começando aqui a conversa da gente, a graça é justamente ser um festival onívoro, assim, que tem um pouco a ver
com essa experiência minha de jornalista, de trabalhar em lugares muito diferentes, né? Com públicos completamente diferentes uns dos outros, lá é esse lugar. É muito diferente do festival de trade, em que você chega olhando para uma coisa, né? Lá você olha para onde o vento está levando. E a graça é justamente você ir para, talvez, conversas e discussões que sejam um pouco mais distantes daquilo que você está acostumado a fazer no teu dia a dia. Mas sim. quando a gente olha, a gente no mundo de agências, para a gente é super importante o South by, porque eu tenho clientes de todos os segmentos. Então, é muito importante para a gente entender o que cada uma das trilhas, né, está falando, para eu poder saber o que eu vou criar, construir e propor para cada projeto de brand para os meus clientes, né? Então, lá realmente você abre a cabeça e entende um pouco vai as trilhas mais diversas, né, Luna? Sabe que esse é um ponto que gera bastante debate, né? Porque a gente tem 23 trilhas no South by. Tem de tudo, né? Trilhas mais concentradas no ser humano, na cultura, IA, computação quântica, longevidade, tem um pouco de tudo. E a dúvida é se, de fato, né, a gente faz uma grande mistura, né, e participa o máximo que puder de debates em diversas trilhas, e tem gente que busca uma certa especialidade e concentra a participação em uma trilha única, né, para, de fato, tentar se tornar um especialista em algum tema. Né? Eu optei por olhar um pouco de tudo, né, e gerar uma grande confusão na minha cabeça. No meu primeiro ano, eu também tentei muito focado no meu universo de agências. No segundo, já não. Eu já quis olhar um pouco mais. E é muito importante. Então, assim, eu conheci o Luna o ano passado, e é legal isso, porque tem muita agência, né, muita especializada e ajudar a gente a depois fazer esse popurrí aí de tudo, porque vai as pessoas especializadas e acaba trazendo um pouco. E a gente, né, como liderança, gestor, que tem que ter uma visão um pouco mais ampla, me dá a liberdade de entender um pouco e visitar todas as palestras mais diversificadas. E dar repertório. Exato. Preciso de repertório, preciso saber para onde está indo e me ajudar nas minhas decisões, até, né, como gestora. Então, acho que isso é bastante importante. E é engraçado que esses grupos até refletem um pouco disso, né? Eu estou há 3 anos indo com a turma do Experience Club e da PROS, que são 100 e poucos executivos de áreas muito diferentes. Distinto. Então, a própria maneira como o grupo se organiza e troca ideias é um pouco um espelho dessa diversidade do festival e é das coisas mais legais, né? Porque você escutar um pouco o que foi a coisa mais especial, o que mais bateu em alguém no dia, é um jeito de você já começar a editar o festival na tua cabeça, essa loucura de mais de 1000 sessões acontecendo. E é muito interessante quando tem gente de áreas muito diferentes, porque o olhar é sempre muito diferente. Pode estar na mesma palestra, na mesma sessão, mas o olhar vai ser completamente diferente de um cara que está no mercado financeiro para alguém que está, sei lá, na área de mídia, por exemplo. Né? Luna, eu concordo contigo. E acho que só pegando um gancho teu, falando um pouco sobre o público do South by, né? A audiência. Uma vez conversando com um ator, ele me falava, né? Cada espetáculo que eu faço no teatro, cada peça que eu faço, ela é diferente porque depende da plateia. Uma coisa que me chamou muita atenção é a plateia do South by, né? Então, assim, você tem gente muito diversa, de diferentes nacionalidades, diferentes especialidades, mas está todo mundo ali aberto à troca, a se conectar, a aprender, receber conhecimento. A se ajudar, né? Exatamente. Então, eu acho que isso faz com que o festival flua com uma naturalidade muito boa. A gente tem milhares de pessoas, né? Nos hotéis, no centro de convenções. É muita gente. E assim, eu não presenciei nenhum perrengue. Né? Ninguém de mau humor, porque eventualmente enfrentou fila, porque ficou sem almoçar, e porque tem um confronto de agência, de agenda que impede ele de participar. Claro. As pessoas lá têm que, ao tempo inteiro, fazer escolhas. Né? Porque não dá para fazer tudo. Não dá, e você não pode ficar, assim, tá ruim, entra numa palestra, tá ruim, levanta e vai embora. Não estressa, você não vai conseguir ver tudo. E é o seguinte, né, cara, se você conseguir assistir 5 sessões por dia, durante 5 dias, que é muita coisa, você não consegue nem processar mais aquilo tudo, você vai ter visto, cara, menos de 1%.
do festival. Então, relaxa, porque não vai dar para ver tudo mesmo. E o que está em torno ali das sessões também é uma parte importante, né? Ver o que acontece no XR, na feira, as conversas, né, cara? Os almoços, os cafés, a fila. A fila é um dos lugares mais... A fila é um meio de comunicação, né, no South by. Como você fica ali meia hora, né, dependendo da fila, 2 horas, né? A turma que foi lá para Michelle Obama ficou eu fiquei 2 horas e meia. É. Pô, às vezes você está com alguém perto que vai trazer um monte de informações interessantes. Então, também é um pouco como é que você olha para aquilo, né? Eu acho engraçado quando alguém vai falar, o South by foi meio caído esse ano. Cara, sei lá, tem que escolher muito a dedo para ser caído, né? Porque, sei lá, tá lá... É um investimento. A CEO do Sino, a CEO da IBM, o cara que inventou o ChatGPT, né? A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, a pessoa que está à frente da discussão de aborto mais importante do mundo hoje. Cara, como você achou chato? Né? O que você fez que você achou ruim esse ano? Tudo bem, pode... eu achei que o ano passado foi melhor ou pior, mas é muita falta de curiosidade, eu acho, de abertura. Voltar de 6 dias nesse lugar que tem, cara, dezenas, centenas de palestrantes que estão, de algum jeito, transformando as suas indústrias e voltar, esse ano não teve nada legal. Eu falei, nossa, mas como onde você foi, né, cara? A gente não estava no mesmo evento. Como consegue? Eu acho que para mim, viu, Luna, um pouco do que você falou, né? O South by, de fato, é uma experiência transformativa. Eu sempre quis participar, essa foi a minha primeira vez e... Você já não está ansioso para ir o ano que vem? Muito ansioso e assim, ó, acho que para significar o que é o South by, só vivendo aquilo. Tem que estar lá, né? Porque a quantidade de temas, a quantidade de palestras, as conexões que você faz o tempo inteiro no dia a dia, aquilo lá é incrível, né? E todo mundo aberto num ambiente de troca. Claro, e é um evento elitista, óbvio que é, gente, o dólar a 6 é elitista, gente. Então, qualquer coisa que exija você sair para os Estados Unidos, comprar um badge que é caro, ficar nos hotéis que são ridiculamente caros durante a época, é super proibitivo, sempre foi. Agora, o que é interessante? O YouTube, por exemplo, onde eles liberam os keynote speakers e os featured speakers, ou a própria iniciativa do Itaú em fazer tradução para português, né, cara? Pô, não é, obviamente é uma mega barreira. Estamos no Brasil, ninguém fala inglês, é natural que a gente não fale inglês. Então, tem muitos outros caminhos para, de algum jeito, fazer com que esse conhecimento, aquilo que é produzido ali, essas discussões, consigam chegar mais longe também, né? Acho que quem vai, eu acho que além de ter esse privilégio de vai atrás de outras coisas também, né? Além do conteúdo das sessões, são as conexões, é viver essa experiência e talvez a maior exemplo de brand experience do South by seja o evento em si. É o problema. Com certeza. Porque é genial, cara. Aquilo da cidade se transformar de maneira radical durante 15 dias é maravilhoso. Assim, de verdade. Quando eu cheguei lá, né, a primeira vez, assim, eu achei que eu ia chegar lá, eu ia ver um monte de gente de chapéu e bota. E eu falei, gente, cadê o Texas, né? Porque é uma metrópole ali, onde acontece o festival. Tanto que esse ano eu convidei alguns amigos, clientes que foram comigo, a gente foi conhecer um pouquinho, né, o Funka até me acompanhou, comer um churrasco texano, conhecer um pouco mais, mas é muito intenso, né, a cidade, o que ela que ela aqui não tem lojinha, assim, você tem uma farmácia, você vive em todos os hotéis a SX. Então, é muita coisa. Eu sou suspeita. Por mim, o ano que vem eu quero levar toda a minha família, meu marido, meus filhos, porque eu acho que todo mundo tem que viver aquilo. Acho que é uma... A Austin vai ficar pequena para você em breve. Não, gente, vai, porque eu sou fã, eu virei fã mesmo. Eu acho que é um lugar que inspira a gente como ser humano, como profissional. Essas trocas são muito ricas. E daí, falando disso, Luna, você, especialista em South by. Não, qual vai? Especialista em South by, não. Eu sou jornalista, eu sou especialista em assuntos gerais. Eu não sou especialista em nada. O que mais te chamou a atenção esse ano lá? Cara, eu achei que esse ano foi um South by de resistência. E eu achei isso muito interessante, assim. Estamos num momento diferente da história da Big Tech. A gente viu a Big Tech batendo palma na posse do Trump na primeira fila. E era uma turma que, em geral, estava mais alinhada com os democratas, né? Na Califórnia, que é um estado democrata clássico. É uma indústria que nasceu da contracultura, embora isso tenha ficado para trás já faz tempo, a gente pode falar disso daqui a pouco. Mas com essa guinada conservadora, eu acho que o South by resolveu marcar um ponto de que, olha,
tem alguma coisa nessa indústria que a gente acha que devia estar acontecendo de outro jeito. Então, na hora que o festival coloca como keynote speakers no palco principal, no horário nobre, figuras como a Meredith Whittaker, que é a CEO do Signal, que é uma empresa de mensagens que é concorrente direta do WhatsApp, que é da Meta. Na hora que bota como keynote speaker a Jay Graber, que é do Blue Sky, que é uma empresa, uma rede social que bate de frente com a X do Elon Musk, atual co-presidente, né, dos Estados Unidos. Tem esse cargo agora inventado. Mas você botar lá essa mulher para falar com aquela camiseta ainda zoando o Mark Zuckerberg, né? O Zuckerberg tinha aparecido com uma camiseta nada fora de Zuck, e ela apareceu como uma camiseta com o mesmo design, por um mundo sem Césares, que é um pouco que estão virando os caras da Big Tech. Na hora que bota no keynote speaker o John Fogerty com o Tom Morello falando de música em tempos de opressão política, na hora que convida a Michelle Obama, bom, não precisa nem falar nada, né, cara? Esposa do ex-presidente democrata mais popular dos últimos anos. Na hora que bota a Chelsea Clinton, filha também de um presidente democrata do Bill Clinton, para falar sobre o aborto, que é um direito que foi restringido o ano passado pela Suprema Corte mais conservadora, graças aos juízes nomeados no primeiro mandato do Trump. Quer dizer, tem um sinal aí de que, olha, a gente quer uma indústria de inovação mais alinhada aos valores mais progressistas que trouxeram a gente até aqui. Isso foi um sinal claro. O Hugh Forrest, né, que é o fundador do festival e é presidente até hoje, o curador principal, ele fez a abertura do festival brincando assim, nós estamos vivendo interesting times, né? Estamos vivendo um tempo interessante, que eu acho que foi um eufemismo num país em que as pessoas, de fato, estão com medo desse backlash, de quem não se alinha muito claramente a essas políticas. A gente viu, o Financial Times deu uma matéria anteontem em que mostrou que essa adesão do Jeff Bezos ao governo Trump é medo, porque ele sofreu uma mega represália do Trump quando ele comprou o Washington Post, que era um jornal que, como todo bom jornal, faz a oposição ao governo, não interessa qual governo, né? Jornalismo é do contra, o resto é armazém de secos e molhados. Então, acho que esse foi um salto baixo para mim de, cara, botar uma bandeira e dizer assim, olha, a gente representa um negócio diferente daquilo para onde essa indústria está caminhando. E eu acho que ele nasceu para isso, né? Porque ele é um festival que nasceu ali para cada um, nasceu da música, né, do cinema, e foi indo para o futuro, para a tecnologia. E eu acho que isso realmente foi muito forte esse ano. E eu acho que muito se falava, né, das IAs, né, a gente via as Big sempre, esse ano muito mais aberto. Eu acho que faz todo sentido. Acho que, Luna, só um ponto que você colocou, esse aparente conflito, né, que em alguns momentos criou uma certa tensão em alguns painéis, né, e você tem uma tensão política dentro do próprio governo Trump, até a nível global, até por conta de uma série de medidas, inclusive de impacto tarifário, né, afetando diversos países. Você colocou bem a participação de vários representantes aí das Big Techs no governo, e assisti alguns painéis. Acho que, para mim, o maior exemplo foi um do Scott Galloway, né, onde ele foi muito crítico em relação a isso, né, inclusive em relação ao papel das Big Techs, né, como um todo, né, na vida da população. Né, e é engraçado, né, a gente tem muitas das palestras gravadas, né. A do Scott Galloway... Tiraram, né? Tiraram do ar. Tiraram do ar. Tiraram do ar. Tiraram do ar. Não, então, isso é um pouco da tensão, né? Quer dizer, foi um problema técnico ou ele falou coisas que, eventualmente, muita gente não gostou. Então, acho que reforça um pouco o ponto que você isso. trouxe. Tiraram do ar. No mínimo, tem espaço para essas teorias da conspiração, né? Acho que estão censurando o Scott Galloway. Não, censuraram, porque realmente ele foi... Super palestra incisivo, dele foi super. bem... Mas ele é incisivo 3 vezes por semana nos podcasts dele, porque também é o cara que mais faz podcast na história, né? Eu acho. É recordista mundial. Uma coisa que... eu adorei, né, o South by Experiência. Uma coisa que, para mim, né, poderia acontecer mais, né, nos palcos das conferências, é ter justamente pessoas, né, que são os maiores e melhores acadêmicos do mundo, com visões diferentes. Perfeito. Debatendo. Para um colocar um ponto e o outro contraponto. A tese e a antítese, né?
Eu acho que isso é o que mais o South by faz, porque né? a gente aprende demais com isso, né? Super. E eu adoro essa história de você falar em intelectuais mesmo, assim, porque eu sinto um pouco de falta de ter uma figura que é até bastante popular assim, nos Estados Unidos. A gente tem também alguns no Brasil, na Europa, obviamente, que é o intelectual público. É aquele cara que está lá na academia estudando profundamente um tema e, ao mesmo tempo, ele tem capacidade de se comunicar com quem está fora da academia. Não é uma conversa, precisa ter um pós-doutorado para acompanhar. Teve um exemplo maravilhoso que, para mim, foi a minha sessão favorita esse ano, foi o Douglas Rushkoff, que é um professor da NYU, que fez uma fala brilhante, convocando não só a internet em geral, mas o South by em particular, a voltar a ser weird, né? Voltar a ser esquisito, que é um pouco esse mito de origem assim, do Silicon Valley, do próprio South by, que era ancorado na contracultura mesmo. A essência, né? Perdeu-se. Eu acho que essa foi uma grande discussão, inclusive, que estava acontecendo nas redes, né? Do South by ter perdido essa essência e de ter focado... as pessoas estão focando bastante nessa parte das conexões, que eu acho que é uma das coisas mais incríveis, né? De você conhecer, as pessoas estão abertas mesmo para essa experiência, conhecer outras coisas. Mas talvez isso, falaram muito, tipo... Tá pesando um pouco a mão no assédio, né? Tipo, virou uma coisa só disso. E daí, eu acho que nesse caminho, não sei, minha impressão de fora ficou essa, de perder a essência. Essa ideia do intelectual público, eu acho bom, porque me cansa um pouco também o excesso de futuristas lá. Porque sempre também. Parece uma coisa meio gratuita. Eu entendo que funciona, volta com aquelas buzzwords, assim, umas frases de efeito, umas palavras de efeito que são legais para contar na reunião, para botar no PowerPoint quando você for sentar com o cliente. Mas eu sempre acho um pouco mais chutadas, para ser muito sincero, né? Em geral baseado em pouca evidência, muito mais numa sensação, tentando conectar 2 ou 3 coisas, do que uma conversa que você, talvez não seja tão fácil de você colocar numa tela, mas que faz você voltar de lá pensando, refletindo e duvidando um pouco mais das certezas que você tinha quando chegou. Então, acho que esse equilíbrio, e tem futuristas incríveis, a Web eu acho realmente boa, faz um baita trabalho, pesquisa séria, ouve gente de muitas indústrias, mas tem muita gente que eu tenho a sensação que é mais um pouco uma opinião informada, tudo certo, sem tanta consequência do que um trabalho mais elaborado. Então, eu gosto dessa ideia de você misturar com essa turma, ter uma dose um pouquinho maior desses intelectuais públicos, por assim dizer. Olha só que coisa legal, né? Concordando contigo. Você tem os futuristas, né? Amy Webb e a patota dela. Super. Eu assisti todas da turma dela. Você foi em todas? Pegando a core class ali da Amy. E você tem muita gente de empresas que estão falando daquilo que a sua empresa está fazendo. Né? O que a Amazon está construindo, o que a IBM está falando sobre computação quântica, o que a Google está fazendo. E, às vezes, falta essa opinião isenta. Né? Um dos painéis que eu assisti eu achei genial, porque tinha muita gente de empresa, eles queriam falar, né, sobre a IA com robotics, então é a IA indo para o mundo físico, e no painel, né, participou, né, vou dizer que é um cara isento, né, mas é um Sir, o cara tem um título de Sir, né, que é o Sir Tim Berners-Lee. O cara, nada mais, nada menos, ele criou a internet, ele inventou a internet em 1989. Sim. E os caras começaram a falar das suas soluções e, de repente, ele deu uma surtada e falou assim, olha só, mas de que IA você está falando? Eu tenho meu advogado, eu tenho meu médico, eles trabalham para mim. Essa IA que vem aí vai trabalhar para mim, pensando naquilo que é melhor para mim ou no que é melhor para as empresas de vocês venderem mais daquilo que é necessário e gerar receita. Então, acho que ele trouxe uma reflexão super interessante e um pouco mais isenta. Né? E isso, porque é super importante, assim, é entender de que lugar cada um fala. Isso vale para qualquer festival. É como o South by tem essa aura ainda um pouco alternativa por conta da música, do cinema na paralela, a gente esquece que é um festival corporativo, sim. Na hora que o cara da OpenAI, e a gente foi lá, o ano retrasado, estava um cofundador do OpenAI, o Greg Brockman, um cara que está
transformando o mundo E verdadeiramente. Sim, que foi super criticado no ano retrasado. O ano passado foi o presidente, né? E que, poxa, trouxe uma visão muito... Super, mas a gente precisa sempre lembrar de que lugar esse cara fala. Esse cara fala assim, puxa, será que eu vou captar mais ou menos recurso depois dessa fala? A minha ação vai cair ou vai subir depois dessa fala? Está todo mundo falando com algum interesse ali. Então, é só a gente não ter essa ingenuidade de achar que o presidente da IBM, que está investindo, sei lá, 1 bilhão em computação quântica e 5 em IA, vai ser muito crítico desse assunto. Cara, ele não vai. Né? Tem consequências sérias aí. O presidente da Qualcomm, né, cara, que talvez tenha sido o primeiro brasileiro no Ballroom D, o palco principal do South by Southwest. Foi demais. Né? Eu gostei da Foi palestra ótima a palestra. Muito legal. Ele está falando do lugar de presidente de uma mega tech, né? Uma big tech de verdade. E está tudo certo. E o Douglas Rushkoff está falando do lugar de um acadêmico mais anarquista. A Chelsea Clinton está falando do lugar de uma ativista. É só a gente entender para conseguir até filtrar e ler melhor. Eu adorei que você lembrou do Tim Berners-Lee, porque eu acho um símbolo incrível assim, do festival. Porque ele era disparado a figura mais importante do festival esse ano. E olha que tinha muita gente grande. E ele não estava no Ballroom D, né? Ele não estava no Ballroom D, ele não estava no Ballroom AF, quer dizer, não estava em nenhum dos auditórios grandes. Ele estava numa palestra humildemente, sentadinho do lado do cara tentando vender para o da Amazon, outro tentando vender braço robótico, outro tentando, sei lá, passar o chapéu para arrumar mais verba para o hospital. E tá tudo certo. Eu até entendi depois, né? E eu fiz questão de ir pra... Cara, eu queria só estar na mesma sala desse cara. Para mim... Eu fiz a mesma coisa. Ver o Tim Berners-Lee era como ter tido a chance de ver uma palestra do Albert Einstein em 1920. A gente está aqui de um cara que mudou o mundo. Mesmo. Não tem o que discutir. Só que ele claramente está com algum problema neurológico, né? Não a maneira como ele fala. A maneira como ele fala, ele está com dificuldade em articular até a cognição, as palavras, né? Fisicamente, não sei que tipo de debilidade, essa é um Parkinson, alguma coisa derivada, e que também me explicou um pouco por que ele não estava no Ballroom D, e ao mesmo tempo me deu uma admiração maior pelo cara de topar se expor publicamente numa situação mais frágil. Esse cara podia estar sentado em casa sem ninguém enchendo o saco, não pegar um avião, ir para a Áustria, falar no painel que o cara da Amazon está querendo dizer que a Amazon é incrível, só pensa nos consumidores, falar, que preguiça do inferno. Mas ele falou outra coisa, eu adorei isso que você trouxe dele, ele falou assim, eu quero que a IA atenda a mim, e não as grandes corporações. Maravilhoso. E ele falou uma outra coisa que junta o que você falou, Panca, com o que a Brenda estava falando aqui, que é... Quando a internet foi sendo construída, a primeira estrutura dela, estava todo mundo trabalhando junto. Era colaborativo. As grandes empresas sentavam para fazer juntas a coisa. Na IA, eu não estou vendo isso acontecer. É competição. A cada um por si. Isso é ruim para o resultado final disso tudo. Então, ao mesmo tempo, junto um pouco desse espírito coletivista que tem a ver com a contracultura, com a origem disso, com esse momento de para que serve a IA, a quem que a gente quer que ela atenda, afinal de contas, né? Isso me chamou a atenção também, né? Ele até citou, né? Era um projeto que no final do dia era um mecanismo de defesa no caso de uma guerra nuclear. Né? Então era todo mundo colaborando para www. Total. Né? E agora a gente tem um momento muito mais de competição, um pouco daquilo que você falou, né? São interesses específicos do mundo corporativo. Exatamente. E tá tudo certo, não tem problema. Todo mundo tem interesse. É só a gente entender. E quem está lá ter o cuidado de não deixar esse interesse ficar maior do que o que ele tem para trocar de informação. Senão fica chatíssimo, né? Às vezes tem coisas que parecem uma palestra de PR, né? De estar entrando na empresa, tem aquela palestrinha dizendo o que a empresa faz, como a gente é incrível, genial. E não dá. Uma das que eu estava muito afim de ver esse ano era do Ben Lam, que é o CEO da Colossal, que é uma startup. Eu assisti. Também, eu estava super... Eu te encontrei na fila. Né? Eu te encontrei desextinção, né? Eles querem trazer de volta os animais que sumiram da Era do Gelo para cá. Mamute, tigre da Tasmânia, Dodô e tal. Só que foi uma palestra que foi mais um PR stunt do que uma sessão, porque quem estava entrevistando dele era um parceiro da Colossal. Então, e o problema é que fica menos interessante. Eu não quero que ele chegue lá dizendo que a Colossal é horrível e não existe clonar mamute. Ele não vai fazer isso, cara. Ele já levantou 450 milhões de dólares dizendo o contrário. É muita grana. É muita grana. Então, assim,
não é um que é um maluco que está falando coisas, mas na semana anterior à sessão dele no South By, teve uma super polêmica com ele, especialmente na Inglaterra, onde um geneticista inglês super importante publicou um artigo a partir da divulgação de que eles fizeram um ratinho com pelo de mamute, que virou um pouco uma piada. Ele falou, pô, vamos fazer o mamute, fizeram um rato, cadê o resto todo e tal. Mas o cientista falava no artigo dele, falou, cara, para de chamar de ressuscitar mamute. Primeiro, porque eticamente não é nem razoável pensar nisso. Segundo, porque o que vocês vão fazer é pegar um pouquinho de gene de mamute, expressar o que faz ele ficar meio parecido com o mamute e botar no elefante indiano. Mas vai ser muito mais elefante indiano do que um clone de mamute mesmo. Não dá para fazer. Então, assim, pô, tecnicamente, cientificamente, para mim, eu ouço um lado, ouço o outro, faz sentido isso aqui que esse cientista está dizendo. Mas seria ótimo ter tido essa conversa no palco do South By. Ter conversas mais reais. Porque é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente quer quando a gente sai de onde a gente está, pega um avião, paga o badge, fica na fila, entra lá. Cara, você quer conversas reais, né? E não ações de olha como a gente é incrível sem ter nenhuma discussão. E a discussão é importante e a discussão vai fazer com que o trabalho da Colossal seja mais legal, porque já fez. E quando você olha o que está por trás é interessante, né? Porque ele, assim, por trás é você realmente não perder a flora, a fauna, ajudar. Assim, claro. É muito, assim, acho que o mamute veio muito mais para, como você disse, piar. Mas quando você olha o objetivo, isso é que é interessante. É muito. Você saber separar e entender o que está por trás disso. E esse discurso dele só aprendeu por causa das críticas. Também acho. Ele não falava disso no começo. Primeira vez que eu vi ele falar era vamos ter 120 mamutes em 5 anos andando na face da Terra. E esse ano ele falou que ia colocar por que diabos a gente quer 120 mamutes? Por que, cacete? Para quê? Entretenimento? Vamos fazer um zoológico? Vai ser no Ártico, porque esse bicho precisa de menos 40 graus para ficar vivo. Para que você quer fazer essa pataquada? E aí ele começou a mudar o discurso, dizendo, olha, essa tecnologia pode ajudar a salvar espécies em risco de extinção. Em vez de desaparecer o rinoceronte branco, a gente consegue, com essa técnica, fazer com que ele se reproduza. Só tem 2 hoje do mesmo sexo. Só tem 2, a gente consegue resolver com a clonagem, bota no outro e vai ter. Interessante. Pode ter um impacto diferente no meio ambiente, né? E tem a história que virou um clássico já, quando reintroduziram os lobos no Parque de Yellowstone, que você reintroduzir uma espécie do topo da cadeia alimentar. Ele fala um pouco sobre isso. Mudou toda a cadeia alimentar, né? Fez com que animais que tinham sumido há muitos anos tivessem voltado para o parque. Está tudo certo. Mas só apareceu porque ele apanhou que nem Judas em Sábado de Aleluia, quando ele vinha com essa história meio de entretenimento, porque era muito assim, brincar de Deus por um motivo fútil, digamos assim. Ele estava foi a primeira vez dele no Barrondi, né? Super, ele começou numa salinha mínima e ele foi crescendo. Porque o assunto é muito interessante. É muito legal. Vai achar legal. Ô, Luna, para mim, assim, eu era um pouco alheio a isso. Então, para mim, foi chocante. Porque, de fato, você vê coisas de ficção científica que estão acontecendo. E eu concordo contigo, né? Eu acho que um pedaço da fala que ele trouxe, que talvez antes ele nunca tivesse trazido, é que como é que esse trabalho pode ajudar, inclusive, na descoberta numa cura para o câncer. Exato, é um trabalho, de fato, de DNA em busca de uma tecnologia que vai fazer com que essa doença pare de avançar. Isso. E é legal quando tem essas figuras que topam ser confrontadas, né? Eu acho que quem está ali mais seguro topa. Uma das sessões mais legais que eu vi no South By foi no ano passado, retrasado, não lembro direito, era de um professor do pós-doutorado de física da Universidade de Austin, falando sobre a verdade da física quântica. Foi ano passado, você contou. Da computação quântica. Você contou pra gente. Era maravilhoso, porque foi uma sessão, cara, de um tema hiper complicado, em que a gente entende, cara, primeiros 3 minutos da conversa. A sensação que eu tenho é que, inclusive, os palestrantes que começam a falar, eles não entendem profundidade do que eles estão falando. Eu tenho certeza que alguns, e por isso a minha implicância um pouco com os futuristas, que sabem 5 minutos daquele assunto e tentam ter conclusões muito assertivas sobre aquilo, porque vivem de vender certeza, né? Para que serve um futurista? Não sei direito para onde está indo, o futurista vai me ajudar aqui. Mas eu adorei essa sessão do físico, porque, além de ser um tema completamente obscuro para qualquer pessoa que não tem um pós-doutorado em física quântica, entender a lógica da computação quântica, ele era um cara gago,
professor universitário, então era tudo para ser complexo. Só que a primeira coisa que ele falou é assim, olha, vocês já devem ter visto um monte de sessões nesse festival sobre computação quântica e como isso está revolucionando o mundo. Deixa eu te falar a real, assim, cara, não tem nenhuma aplicação prática disso agora e eu duvido que tenha nos próximos 5 anos. Pronto, cara, deu a bota a real. conversa em outro lugar. Sim. Significa que não é importante? Não significa. É super importante. Só significa que está num processo de amadurecimento. E o hype é super importante. Se você não fala que é incrível, que você vai conseguir produzir medicação em 2 semanas em vez de 10 anos, você não vai conseguir um funding. Então tem um jogo ali de sedução que faz parte do mundo do negócio. É só a gente lembrar como ele ter e ter contraponto para a gente conseguir sair de lá com uma visão mais real, não achando que vai ter um computador quântico na casa da gente no ano que vem. Né? A gente, em vez de comprar o Cloud, a gente vai comprar o computador quântico. Cara, provavelmente não vai acontecer nos próximos 10 anos, talvez nunca aconteça de você ter um computador pessoal quântico, seja só uma coisa realmente de indústrias. Essa conversa é que é legal ter ali. Ô, Luna, e a junção das tecnologias, né? Quer dizer, a computação quântica ela avança, né? E o próprio CEO da IBM trouxe, à medida que a própria IA ela avança também, você tem uma IA cada vez mais não só generativa, mas também sensitiva. Super. As duas tecnologias vão para uma convergência onde você vai ter mais aplicabilidade. É o que se espera. Mas a certeza não tem. Não, mas vai ter, porque eu tenho certeza que vai ter. O que eu acho incrível é que a gente está vivendo esse momento com toda essa falta de certeza. E o que me incomoda é quando chega com muita certeza lá. Concordo. Eu acho que o trabalho um pouco desse festival é gerar mais dúvidas. Dúvida do mais certeza. dúvidas, com certeza. Encontrar as perguntas certas, né? Mas sabe uma coisa que eu gosto também, e que eu acho que tem, que não é na feira, eu acho que a proporção que os países asiáticos estão ganhando ali, quando a gente vai na feira, na Expo, é gigantesca. E eu gosto de visitar essa área, por quê? Porque você tem muitas ferramentas de tecnologia, de inovação, para produção, muito acessível. Enquanto as Big Techs, eu acho que eles começam a incomodar as Big Techs. Então, eu acho que é uma feira que você tem que ir com o olhar, né? Tem as Big Techs que estão ali realmente, né, vendendo, mostrando, mas você tem muitas outras, né, empresas. A gente foi lá na feira, né, fazer uma visita guiada até, e a gente foi na Ásia, e era muito legal, uma empresa pequena que estava trazendo a robótica de uma forma sensitiva. Super pequeno, e a gente fazendo, assim, é muito bacana. O cara falou assim, olha, eu estou visitando várias feiras mundiais, mas olha esse cara pequenininho, trazendo aqui, e ele não estava, ele estava ali no standzinho e com uma tecnologia super bacana. Como eu vi também para produtoras, coisas, né? Porque eu tenho que olhar tudo isso como agência, eu tenho que ver para criação, para produção, para planejamento, né? O que eu tenho de novidade. Mas eu acho que essas discussões, esse incômodo que a SX ela provoca é muito bacana. Então a gente tem que ir com esse olhar de não só se apegar ao Borrow Dia, ao futurismo, que eu acho que é tendência, todo mundo fala, mas você tem muito conteúdo bacana e coisas boas para você trazer para o seu dia a dia ali. Acho que é não ir pelo que todo mundo fala só nas redes, ou que, né, o ano passado a gente teve crítica, isso aqui está virando, né, até um jornalista falou, está virando, né, os Faria Limers, não sei o quê. Gente, não é. E é um lugar bastante polêmico, mas eu acho que você tem tudo ali, você tem acesso a muito conteúdo bacana. Para mim, o South By é uma micareta de inovação. Essa é a graça do South By. Essa mistura de cor e confusão com inovação, com festa, com balada, com encontro real, com conexão. E claro que a Faria Limer, como é que vai ser, meu? Custa uma fortuna para ir? Quem é que vai? Quem que vai? Tem um elitismo aí, né? É óbvio que não tem jeito, gente. O que é legal é aquilo que a gente falou. Tem maneiras de você contornar isso e ter acesso ao conteúdo. Talvez não tenha acesso a essas conexões que se formam quando você está num lugar que é longe da tua mesa de trabalho, em que você, obviamente, se aproxima mais das pessoas e pode gerar negócio e tudo, mas tá tudo certo. Sempre foi assim. É uma parte disso, né? Tem outra parte que vai lá para ver outra coisa. Mas eu acho que é um momento muito legal de conhecimento. Assim, como diz a Camila sempre fala, é o sabático dela, são esses dias que a gente se dá o luxo de estar ali. Separa para entender, para estudar, para realmente ver um pouquinho do que está acontecendo. E dali sai, né? Sai muita coisa que vai acontecer, acho que dá um gás, assim, você começa, você vê um pouquinho para onde as coisas estão indo.
e ver que a gente não está muito longe de tudo isso. A gente tem muita coisa boa aqui também, né? No Brasil. Eu encontrei uma CMO lá, né? Eu acho que... E lá faz muita provocação, né? Você chega lá, não é um evento simples, sem muito glamour, sem muitos, sabe? E aqui a gente, às vezes, quer fazer tanta coisa, né? Mega feira, mega stand, mega... E, às vezes, as coisas estão muito na simplicidade, né? Super. Eu acho que ele provoca muito a gente isso quando a gente vem para brand, para agência, para levar para as marcas. Às vezes, o simples... Funciona, né? E o analógico funciona também. Muito bem. Eu acho que essa conexão... Sabe, um pouco, acho que do que vocês dois falaram, né? Você tem... A cidade te proporciona isso, o festival também, ele não é nada pasteurizado, né? Você cuida da sua agenda, eventualmente você sai de uma conferência para ir para a Expo, como a Brenda colocou. E a todo instante, você tem a criação de espaços, seja nas ativações de marketing, né? Seja em espaços da própria cidade, mas que proporcionam conexões humanas. Né? E muito se falou disso, né? Muito se falou disso, né? Acho que depois a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão da saúde social, né? Que foi um tema que foi bastante falado. Mas você falou da Expo e uma coisa que eu ficava aqui sofrendo era, caramba, o horário da Expo é no mesmo horário das conferências. Sim. Né? Mas eu quero passar lá. Então, decidi que num dia eu ia perder uma conferência para passar pela Expo. E você vê como a Brenda colocou, né? Muita coisa interessante. O que me chamou mais atenção lá era um stand pequeno de uma empresa japonesa. Eles produzem uma espécie de um tecido sintético com aplicabilidades 1000, mas principalmente para a agricultura, né? Ele isola o calor do sol e ele reduz a temperatura, né? Onde você coloca o tecido para a planta ou para o solo, na temperatura ambiente entre 3 e 4 graus e no solo entre 6 e 8 graus. Quer dizer, assim, a tecnologia é fantástica. É fantástica. Né? É fantástica. E eles estão colhendo já ganhos de produtividade na agricultura. Isso para um país como o nosso, né, eventualmente, pode acelerar ainda mais a questão da produção agrícola no Brasil. Né? Então, acho eu acho que essa curiosidade que eu tenho muito de visitar. Assim, poxa, tecnologia, assim, a gente ganhou lá na Casa São Paulo, né, que eles mandaram um press kit com cartão, que é um vídeo corporativo explicando. O ano passado, eu e a Camila, a gente queria importar porque, gente, era uma tecnologia que assim, muito bacana e que a gente não tinha, e é muito fácil, você chega lá, você troca cartão e você consegue importar como uma agência, e eu acho que isso que a gente que o South by proporciona. Eu acho que para todos os segmentos, para cada um que vai em busca de alguma coisa, eu vou em busca de entender um pouco do todo, né? Como eu disse no começo, eu tenho clientes de todos os segmentos, né? Você viu, esse ano, eu fiquei abismada com os carros elétricos da Rivian, né? Da Rivian foi patrocinador. Gente, patrocinadora master, né? Gente, isso era outro sinal interessante, é o concorrente da Tesla, né? E o patrocinando lá, e o maior de todos. A cidade inteira, sempre tinha uma ativação deles. Então, eu achei incrível e fiquei louco que eu não conseguia andar num carro autônomo da Waymo, que estava circulando em Austin, né, cara? Algumas amigas conseguiram entrar e foi incrível. Eu peguei 3. Você conseguiu? Pelo Uber. Não. Você tem muita sorte. É sorte de peguei 3. Eu fiquei, sabe que na primeira vez que eu peguei, né, e foi uma noite voltando do restaurante, aquilo me deixou tão incomodado. E eu fiz vários vídeos, depois eu mostro para vocês aqui, mas me deixou tão incomodado que eu não conseguia dormir. Porque assim, é perfeito, né? Lógico que tem tecnologia, os sensores, mas o carrinho ali anda, né? E ele dirige, o nosso motorista invisível, melhor do que todo mundo. Eu tinha visto em Los Angeles, incrível. nas férias em janeiro, em Los Angeles, a gente viu andando. Assim, virou atração turística. As pessoas estão indo para Los Angeles, agora vão começar a ir para Austin para pegar o carro autônomo. Assim, mas isso foi muito falado ano passado, o Panca. Mas, assim, imagina, Los Angeles, você tem um fluxo, né, muito mais organizado. Imagina isso no trânsito caótico que é aqui em São Paulo. Então, assim, eu acho que eu te entendo o incômodo pensando na nossa vida hoje. Em Los Angeles, trazendo para a nossa realidade.
eu acho que é bastante complicado, mas é uma coisa que... Tem um detalhe de design que eu acho que é particularmente assim, apavorante, pelo menos pelos vídeos que eu vi, que é ter o volante mexendo sozinho. Né? Cara, se não tivesse o volante, eu talvez ficasse menos assustado. Sabe que é legal? A ativação também do pessoal que estava voando nos drones. Eu vi o drone. Eu vi pessoas, assim, um amigo meu voou no drone, conseguiu, a gente não conseguiu também, e teve problema de vento, e alguns agendamentos foram cancelados, né? Mas imagina, você voando, assim, num drone... Não, dá desespero. Mas você dá o nome real do negócio. Manda um drone, porque o nome oficial é, sei lá, veículo individual, voador, tripulado. É drone. É um drone de tour. É um drone de gigante. Voando por cima do rio. E você tem que ir sozinho, faz um curso de pilotagem de 15 minutos e se vira. Não, dá desespero, porque é difícil hoje você controlar um drone de verdade. Imagina você sentar naquilo e... Então, por isso que eu digo que a melhor ativação do South by é o South by. Porque olha quanta coisa interessante em volta do festival e por conta do festival, né? É o carro voador, é o carro autônomo de verdade, né? Não o semi-autônomo que você precisa estar ali com a mão no volante, senão o bicho não vai, você não chega nem perto do volante. Isso é muito interessante. Você falou, puta, cadê o Texas de verdade? Eu lembro a primeira vez que eu fui ao Broken Spoken, que é um honky-tonk bem tradicional lá de Austin, né? Um daqueles bares que a gente vê em filme do David Lynch. Com vários assim, senhorzinhos, assim. Do outro lado da ponte, eu não fui porque eu dormi, tá? A primeira vez que eu fui, cara, estavam chegando 3 caras a cavalo, mesmo, amarraram os cavalos ali na frente do White Horse, desculpa, não foi White Horse. E entraram lá para ficar dançando naquele salão, né, de dança. Então, tem esse a Camila tocou piano lá no Texas. Na White Room, ela tocou piano lá, depois eu mostro o vídeo. Então tem essa graça de você encontrar ainda um pouco desse lado mais tradicional junto com uma cidade que nem é tão grande, né? É menor que Campinas, gente, Austin. É que calha de ser a capital do segundo estado mais rico do país mais rico do mundo. Então, sei lá, o PIB do Texas é comparável ao PIB do Canadá, eu acho. Eu não sei em que escala tá. Mas é um negócio que gera muita riqueza, tem muita gente de inovação lá. É o lugar onde foi inventada a Adele, ela de lá, o Whole Foods é de lá e o Lollapalooza é de lá. É interessante, né? Não, o Lola não sabia. Música, comida de um jeito mais saudável, mais orgânico. Capital mundial da música, né? Capital mundial da música. Diz que é a cidade com mais lugares que tem show ao vivo, né? Enfim, não sei, mas tem bastante. Tem bastante. Até demais, eu acho. Alguns era melhor nem ter. Né? Mas o que eu acho que é legal é que para todo lugar que você frequenta no South by ou andando na rua, para todo lugar que você olha, você aprende alguma coisa. Você vê uma oportunidade de extrair alguma coisa, alguma lição, alguma coisa bem diferente e nova, né? Isso é lindo, né? Super. Qual é a abertura que você tem? Você chega lá com que espírito, né? Puta, vou chegar lá... eu acho que está muito mais relacionado com isso. Às vezes você tem uma expectativa... Achando ruim, puxa vida, só tem rico. Cara, dá uma circulada aí que vai achar outras pessoas também, mas precisa circular. Tem que circular. Tem que circular. E eu consigo até as 6. A bateria vai super rápido. Segundo a Camila, 8h42, eu já tô dormindo. Mas tem muitos South Bys possíveis. E o fuso horário é o que determina. Tem galera que acorda, sei lá, de madrugada para correr. Eu acordo às 6 porque eu acordo para tomar banho e tá às 8 na palestra. Eu não consigo. Tem gente que é mais da noite, tem gente que tenta virar todos os dias e depois fica doente, é o meu caso. Mas no final da a imunidade baixa. Baixa, cara. E esse ano que emendou com o carnaval foi um pouco maldade com o sistema imunológico de todo mundo. Eu percebi meses depois que eu já tinha comprado a passagem, né? Eu acho que todo mundo fez e ainda, senso de não. Ainda teve um agravante que do sábado para domingo teve a mudança do horário de verão. É isso, todo ano é assim, sempre dá aquela confusão, você perde, esquece o horário daquela palestra. E olha que todo ano o nosso... A gente avisa. Como chama o nosso... O aplicativo? O Rio Forest. O Rio Forest, eu chamo ele de Forrest Gump. Ele avisa todo ano e a gente esquece, não tem jeito. Vocês acham que essa essência do South by consegue ser replicada, dadas as proporções aí, as limitações culturais nas outras cidades em que acontecem, né? Porque
Tem na Inglaterra, vai ter em Londres agora, né? E será que na Austrália, em Sydney? Então, será que a essência estranha, digamos assim, é sair desse núcleo e da saturação, a aparente saturação que aconteceu em Austin, levar ele para outros lugares, será que representa um pouco dessa busca pela essência deles? Cara, é engraçado, assim, eu acho que ser em Londres já é muito legal, porque tem Londres, né? Então, se tudo der errado, você tá em Londres. E aquela coisa, se você cansou de Londres, cansou da vida, né? Sim. Então, eu acho bom, mas eu acho que a essência pode ser carregada em alguma medida na maneira como você escolhe quem são os curadores, quem que vai. O festival lá também vai ser descentralizado, que eu acho uma característica interessante, né? Quanto menos cara daquele festivalzão de trade. Foge do padrão, né? Em um lugar só, você circula mais na cidade e tal. Sim. Tudo bem, Londres é uma cidade que chove. Mas Londres é maior, né? Você tem uma concentração de hotéis. Vai ser em Shoreditch, que é um desses bairros que estavam meio abandonados ali até décadas de 90 e começou a ser ocupado, meio um padrão parecido com o de várias metrópoles, né? Primeiro pela turma mais da indústria criativa, que ocupa os galpões baratos, ateliês, aí vão chegando indústrias mais ligadas a isso e hoje virou uma coisa grande, uma cidade riquíssima, Londres. Então, na verdade, vai ser na Barra Funda, vai ser na Barra Funda do Norte. Mas se eles conseguirem fazer um elenco que seja diferente de Austin, acho que vai ser muito interessante. Assim. Eu não estou a fim de atravessar o oceano para ver as mesmas coisas. As coisas que eu acabei porque de também ver não é que muda a cada meia hora, né? Quem está acostumado aí, viu que tinha muita coisa que a Amy Webb falou ano passado que tá de novo esse Repete, ano. né? E é assim, gente, porque não é que o mundo vira de cabeça para baixo a cada 3 semanas. E até pela cobertura midiática, eu acho que nessas outras edições, as pessoas até vão ter mais coragem de falar, né? Que nem você falou, tem aquele receio, tem aquele... aquela limitação ali, e em outras... Então, eu acho que você pode, sim, levar um pouco desse espírito que está todo mundo querendo, que volte a ser um pouco, talvez seja saudosismo, nostalgia de uma coisa que a gente nem viveu, né? Porque eu não estava lá em 1987 mesmo. Mas eu entendo essa vontade de voltar a ser um pouco mais esquisito, como o Rushkoff provocou. Acho que dá para se levar a isso, mas eu acho que principalmente entender como ele funciona numa dinâmica de uma outra cidade que tem outras coisas para acrescentar. Né? Uma cidade como Londres tem muita coisa para falar sobre design, tem uma visão completamente diferente, por exemplo, da regulação de Big Tech. A regulação que a Europa quer é muito diferente da regulação que os Estados Unidos praticam. Isso foi muito discutido ano passado, né? Super discutido, e eu acho que aí a gente pode ter, de fato, visões novas sobre essa questão, que é a questão central da nossa existência, né? Ela define tudo da maneira como a gente vive, da maneira como os filhos da gente vão ser educados, vão crescer. Como é que a gente regula isso? Vai ser interessante ter, se isso estiver presente no evento, eles não divulgaram ainda o line-up, mas se isso estiver lá, vai ser rico ouvir uma visão de um outro lugar que pensa de maneira diferente sobre a Big Tech. Entendendo que está na mesma base. Cara, a gente adora livre competição, a gente quer estimular a inovação, mercado e tudo isso, mas a gente também quer proteger outras coisas. E aí a visão de como se protege isso é muito diferente na Europa do que é nos Estados Unidos, e eu acho que pode ser um lugar para a gente ouvir mais e aprender mais desse lado. Ô Luna, o que eu acho, além do que você falou, que eu concordo super, é perfeito, talvez estar em outro lugar, em um lugar como Londres, você tem uma abertura maior, inclusive, para se discutir algumas fragilidades da economia, da soberania americana. Que talvez algumas discussões que pudessem acontecer no palco da SXSW não aconteçam com tanta profundidade, porque você tem, a grosso modo, né, palestrantes americanos, né, que até que ponto vão expor algumas fragilidades. Então, talvez esse ambiente favoreça esse debate. Super. Pode ser. Trazer outro ponto de vista, né? E ô, Luna, até puxando, assim, você vai para lá, não tem muita coisa, não tem como mudar muita coisa, porque realmente o mundo não muda, né? De uma hora para outra, as coisas vão acontecendo. O ano passado, assim, você falou muito, né? Falando agora um pouco mais de gente, de pessoas, né? O ano passado você falou muito da solidão, a gente veio, né, de um ano... a gente estava voltando, né, pandemia, o ano passado. Esse ano também falaram muito disso, né? Acho que você também ouviu. As pessoas... existe uma preocupação muito grande sobre a solidão, e as pessoas estão usando muito, usando a IA para ser seus companheiros, né?
E isso a gente sente hoje no dia a dia. As pessoas não querem. Você tem até vergonha quando você vai fazer uma entrevista e falar que você tem que ir 3 vezes por dia no escritório. As pessoas estão fugindo. Existe o isolamento. A gente fala muito mais de terapia. Eu acho que a Michelle trouxe isso. Antigamente era vergonhoso você falar que você fazia uma terapia. Ninguém falava, né, disso. E cada vez mais isso todo mundo precisa. Às vezes pega mal. Pega mal falar que você está expondo uma vulnerabilidade. Exatamente. E eu acho que isso tem sido falado muito desde o ano passado, né? E esse ano voltou muito forte. O que vocês dois enxergam? Você muito com o mundo corporativo que você vem. O que você acha disso, Panca? E Luna, e você com a sua visão aí mais jornalística? Eu acho excelente. Né? Eu acho que assim, o South by colocou o ser humano no centro de tudo. Né? Então, se falou sobre saúde social, isolamento, né? Um pouco de expor as vulnerabilidades. O mundo corporativo é um mundo meio que selvagem. Né? Estou passando por um processo de desintoxicação desse mundo, mas até que ponto, hoje, ainda no mundo corporativo, né, quando você expõe tudo isso, você eventualmente não é rotulado. Né? Rotulado como uma pessoa que pode ser frágil ou que não sirva para uma determinada posição, para uma determinada cadeira. Né? O próprio Scott Galloway, né, que é muito crítico, né, ele falou sobre isso também, e num determinado momento ele falou dos jovens. Né? Falou, enquanto os jovens estão sofrendo com depressão, né, quantos jovens estão sofrendo com suicídio. Que aumentou absurdamente. O jovem com problema de se relacionar e até de constituir família. Né? Que, assim, coisas porque que eles até... se conectam pelo game, não precisam se ver, se tocar, se falar. E a gente achava que isso era normal, né? É legal porque conhece todo mundo. Então, eu achei muito bom esse debate em torno desse tema, para a gente saber que o ser humano, a pessoa, né, continua sendo determinante. E cada vez mais conhecer as pessoas é determinante, inclusive, para a gente construir um futuro melhor. Né? A gente fala tanto sobre o futuro, né? Muito futurismo, né? Mas volta um pouco para a essência e pensa na conexão, pensa na vida em sociedade e como isso pode, de fato, trazer um futuro mais decente. É engraçado, tanto o Galloway quanto o Rushkoff falaram disso assim, o Rushkoff, como é que você quer passar o fim do mundo? Eu quero passar abraçado com quem eu amo. E o Galloway, a coisa mais importante do mundo é amar alguém. No final, cara, a gente é esse bichinho carente, que precisa do outro, social, que ama, que é amado e que vive em torno né? disso. E eu acho que o contato físico, ele te traz a empatia, ele te traz a proximidade. E libera um hormônio único, que é a ocitocina. Você só consegue fazendo isso e com é engraçado, contato, assim, né? Talvez esse assunto esteja tão urgente porque a gente entrou aí nos últimos 20 anos, e são 20 anos mesmo, que não é nada, né? Nesse período em que é esse contraste óbvio, né, que a gente está cansado de saber, mas não deixa de ser chocante, que a gente nunca teve tão conectado e ao mesmo tempo tão isolado. Tão isolado, exatamente. Eu acho que é isso que gera esse susto com a solidão, com essa a Michelle falou, né? Tem gente, mesmo, tem vezes que eu ando na rua com boné e eu não sou reconhecida, porque as pessoas estão tão ligadas no celular que eu não sou reconhecida. Claro. Ela colocou isso. E é engraçado, assim, tem essa história que você falou, né, da gente se relacionar com as IAs, né? Aquilo que a gente via lá no filme do Spike Jonze, né, o Ela, em que o Joaquin Phoenix se apaixonava pela IA e ficava de coração partido, está acontecendo agora. E essas ferramentas não são nem desenhadas para isso. Tem um podcast que é ótimo, chamado The Daily, do New York Times, que há 4 semanas, eu acho, mais ou menos, era sobre uma reportagem que eles entrevistaram uma mulher de 20 e poucos anos, casada, trabalhava no Walmart do interior dos Estados Unidos, ou seja, alguém de classe média baixa, pelo perfil, e que estava apaixonada pelo ChatGPT. Cara, o ChatGPT não foi desenhado exatamente para isso, mas ele é bom o suficiente para que, à medida que você vai conversando e explicando que tipo de relação você quer ter com ele, ele entendeu que ele era para ser um namorado dela. E era o Leo, ela resolveu chamar de Léo, era o Leo, o ChatGPT dele. E ela passou 4 meses apaixonada. E pela primeira vez ela falou assim, eu nunca me senti tão compreendida numa relação. Olha que loucura. E é acolhida. Muito real. E aí você pode falar assim, e é muito chocante ouvir o podcast, mais do que ler a história, porque você ouve ela falando.
E, de repente, ela está aos prantos, porque o ChatGPT ainda tem uma limitação, mesmo no Pro, e ela assinou o Pro, tá? Acho que são $200 ou $100, agora não tenho certeza, mas que é uma baita grana para alguém que é empacotadora do Walmart. Mas era tão forte aquilo nela que ela fez um esforço financeiro para assinar o namorado. Mas chega um grau ainda hoje, mesmo quando você tem o Pro, em que ele quase que precisa dar uma restartada na memória. Então ele perde muito da intimidade. Sim. E ela ficou arrasada quando ela descobriu que o Léo não falava com ela como namorado, que ele tinha se tornado depois de 3, 4 meses de uso intensivo nesse sentido. Ela falou, cadê o meu namorado? Ela fala isso aos prantos. E você fala, cara, puta, será que ela tem algum desequilíbrio psiquiátrico? Cara, eu não acho que não. Acho que é carente, talvez um pouco mais carente que todo mundo. E eu gosto de lembrar, né? Se a gente se emociona no cinema, se a gente ri no cinema, chora lendo um livro, a gente sabe que aquilo é mentira. Mas mesmo assim a gente é capaz de ter uma conexão emocional real com aquilo. Então por que não com uma ferramenta já desenhada para isso, que interage com você de fato? Então, a gente pensar um pouco nas consequências a partir disso é que é muito rico. E um outro papo ótimo, e teve da Esther Perel, né, a terapeuta belga radicada nos Estados Unidos, brilhante. Nunca consigo assistir, porque é concorrido, né? Super concorrido. Essa daí nem na fila... E foi um contraste interessante, que foi um papo dela, a Esther Perel, com a Amy Webb, a principal futurista. Era quase como uma coisa assim de emoção com razão juntos ali, de algum jeito materializados naquela conversa. Esse é um papo bom. Eles já liberaram, está no podcast da Esther Perel, que é... esqueci agora o nome, é Where Should We Begin? Né? Por onde começamos? Que é um pouco o começo de terapia. Já está lançado lá no Spotify, é só procurar Esther Perel. Já tem um episódio que é o papo dela com a Amy Webb e mais um cara que era o ex-head de inteligência artificial do Google, algo assim, mas que ficou um pouco como espectador de partida de tênis, olhando para um lado e para o outro, assim, o que a Amy fala, o que a Esther fala, e ele não conseguiu participar tanto, assim. Mas, Luna, isso é tão real. Eu não sei se você assistiu uma série que saiu agora na Netflix. Como que chama, que a gente acabou de assistir? Do robô. É uma história de uma mulher que estava morrendo, né? E o marido dela era um estudioso e pegou e estava estudando que se ele pegasse... Isso daí é a robótica, e para mim isso foi muito discutido até lá, a história dos humanoides, né? A Cassandra. Ele pega... E aí transforma, pega toda a inteligência, o cérebro dela, conecta e transforma ela num robô. Ela morre porque ela tem um câncer e ela continua ali como a dona de casa. E eu assisti o primeiro episódio, eu quis parar, porque eu fiquei, acho que para mim era um filme de terror. Depois eu continuei porque é curioso. Mas as pessoas, isso é uma coisa que a gente está vivendo. E imagina, isso foi muito discutido. Ontem eu vi a Maria Paula falando um pouco, tive a oportunidade de estar num summit conversando com ela, e ela é uma estudiosa disso, de relações de pessoas, de terapia, e a relação com o robô está cada vez mais forte. Eu não sei o que vai acontecer. A gente vê que lá em Austin, né, isso se discute, a gente está vivendo isso. Para mim, Cassandra é um pouco disso que vai acontecer num futuro muito próximo. Mas dá um pouco de medo. Mas olha que maravilha que é isso, né? Estamos começando, né, nesse negócio, começando. Imagina isso daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Se tem Eu acho que vai ter gente que vai ter relacionamentos sintéticos e relacionamentos orgânicos. Exatamente. Né? Talvez tenha um poliamor físico-químico, assim, não, olha, você pode ter outros relacionamentos com um sintético, mas não com orgânico. E vai ter, acho que a gente vai entrar em um lugar muito interessante e muito rico, e que a gente não começou nem a imaginar como se explora. Isso já tem uns botzinhos que usam um pouco de mensagem do que a gente tem para reproduzir, tentar dar um pouco seu tom de voz, né? É quase como uma conversa com alguém que você conhece. Mas e a gente viu precário. Isso até no Bronze, falaram muito dos chats. Eu estava ali com uma pessoa, né, da Livelo, inclusive, e falando que cada vez mais os chats estão, assim, você vai falar, parece que você está falando com seu agente de viagem. Acho que, assim, o nosso grande investimento, acho que o que o Salf, né, ele traz para a gente é como a gente vai lidar com isso, e eu acho que é um investimento que as empresas têm que ter
e que poucas investem, né, é pensar a longo prazo, porque isso é a realidade, é o nosso futuro, é o que a gente... Mas como a gente vai lidar com tudo isso? E para mim, é um pouco, quando você fala de futuro, futurismo, é ali um pouco de tendência, e a gente tem que começar a se preparar, porque isso é uma realidade, vai acontecer. Eu me preocupo, né, o ano passado, quando eu falei, quando eu via tudo isso, como meus filhos... O que vai ser o futuro dos meus filhos? Com o que eles vão trabalhar? O que vai acontecer? Agora não, eu já baixei um pouco dessa... E eu sei que assim, as profissões vão mudar e a gente tem que estar preparado, estudando e vendo como essas relações vão acontecer. O futuro é agora, é hoje, isso já é uma realidade. E, para mim, quando eu assisto Cassandra, é porque... Isso é uma realidade. A gente vai ter, sim, o robô que vai ser o recepcionista. Existem profissões que vão mudar. A gente tem que só se adaptar e usar isso a nosso favor. A tecnologia, acho que ela veio para isso, né? Claro. E como a gente vai usar isso... E eu sou formada em ciências da computação. Eu sou uma pessoa que... O que eu puder tirar de trabalho operacional e usar das relações humanas para poder criar... para poder trocar, para poder criar conexão, eu acho que é o mais importante. Você sabe que teve um dos speakers que falou exatamente isso, né? Junto um pouco da fala do Luna, que ele falou, olha, a IA vai trazer, sem dúvida, ganhos de produtividade. Né? Então, você usa esse ganho de produtividade não para você continuar trabalhando e atuando do mesmo jeito que você fazia até então, mas para você se conectar com pessoas, para você fazer coisas, eventualmente, com quem você ama. Porque a máquina é programada, e quem programa somos nós. Para a gente programar, a gente precisa pensar, a gente precisa trocar, a gente precisa saber, a gente precisa conhecer. E o que a gente precisa é falar para um pouco, porque estão prometendo para a gente, né, que a tecnologia vai deixar mais tempo livre para a gente fazer outras coisas que não seja trabalhar há muito tempo. E ainda não... alguém está trabalhando menos por causa de e-mail? Não. Alguém está trabalhando menos por causa de zap? Não. Só tem mais portas abertas. Mais portas. É uma desgraça. Novas demandas que se infernal. abriram, né? Eu tenho um monte de checklist ali de atividades que, eu tenho que programar isso e tal, porque agora vai me ajudar nisso e a pessoa vai ter mais tempo para fazer tal coisa. Então, é uma coisa, vira uma bola de neve, Tá uma né? loucura que parece que a gente nunca tem o suficiente. Sempre precisa de mais. Mas é que a gente tem essa cultura da produtividade a todo momento, a todo instante, né? Eu acho até que esse é um mindset de quem vai pro South By, que é todo segundo tem que ser produtivo. Quem que eu vou conhecer e tal. Não, porque esse daqui é um momento muito único. Claro. Mas Mas eu tô louco pelo ócio também. E eu não gosto nem de ócio criativo. Eu quero ócio. Aquele que não serve pra nada. Olhar pro teto. Eu quero, sabe, ficar assim, eu não quero... Que horas que vai chegar onde eu assino? A grande questão não é nem fazer a Amazon isso. Vai entregar. Eu falo, quando eu vou compra um pacote de ócio mesmo, assim, ó. Onde a gente vai jantar? Não sei. Eu não quero me preocupar, tô de férias, né? Sim. Eu acho que, falando sobre esse ponto do ócio, né, voltando ao South By, lembrando, né, que é um festival que começou em 87 como um festival de música, né, e tem muita música lá. Tem. Nossa, muita qualidade. O que me chamou muita atenção, você falou do John Fogerty, né, e o Tom Morello, o painel, mas assim... O show dele foi muito legal, né? Ele cantou os sucessos do Creedence Clearwater, né? Então, escutar ele cantando I Wanna Know, Have You Ever Seen the Rain, né? Assim, no Texas, né? Com toda aquela atmosfera, foi muito bacana, né? E é lógico que dezenas, centenas de outros artistas que agregam um pouco, mas eventualmente você vai viver uma experiência, até de ver um show na igreja, que para mim foi uma coisa nova, né, do ponto de vista de acústica, um negócio bem bacana. O que eu não consegui desfrutar no South By, eu consegui assistir uma sessão de cinema, né, com diversos filmes muitos rolando, lançamentos, né? mas infelizmente eu não consegui, mas fui só... Que é bastante concorrido. É muito concorrido. Isso, não dá pra ver tudo. Eu vi um show que eu adorei, do Benson Boone, que é uma figura nova, um garoto de... A gente tava junto, a gente assistiu já. Tá querendo virar um fenômeno, meio, sei lá, um novo Harry Styles que Verdade, dá cambalhota, né? Porque é uma coisa meio acrobática, e tá vindo no Lola Brasil. Ele
ele? 23 tá no Lola? anos. Vem um garoto novo, todo mundo naquela, sei lá, devia ser um público de umas 6 mil pessoas lá, Tava né? muito cheio, ele é um dos maiores. Todo mundo tá? cantando as músicas, é um moleque que promete estourar e, pô, não vamos sair até Interlagos para ver. E posso te foi falar, mais e eu fácil. não sabia nenhuma música dele até chegar. Depois, quando me falaram, eu fui primeira coisa, eu fui lá no Aí Spotify. você vai ver, sei lá, você tem conhece Wagner? 200 milhões de audições. seguidor. Eu falei, cacete, E ele, no final do show, ele fala exatamente isso. Se vocês não conheceram nenhuma música até agora, pelo menos essa aqui, eu acho que Vocês vão conhecer. Sim, Mas, sim. Tem essa carga cultural, assim, do festival, que é muito boa mesmo. Gente, vamos finalizar o papo, tá muito bom. Eu adorei todos os insights. Eu acho que a gente passou por todas as partes, né? Todos os assuntos que a gente queria. Eu queria saber o que ficou para vocês, assim, resumindo, em 3 palavras para cada um. Esse é o desafio que eu lanço aqui na eu mesa. Vou falar uma. Gente. Para mim, é relação humana, assim. Acho que isso, para mim, sem isso, não vai existir nada. Para mim, além de gente, né, pensando na palavra pessoas, que linka com conexão, foi muita diversão. Assim, eu me diverti muito, né, com todo o conteúdo que eu absorvi, com todas as experiências que eu vivi. Foi uma coisa única, muito diferente e, para mim, inesquecível. Ainda mais você que está vindo, desculpa, do mundo corporativo pesado, que eu já fui. E hoje, como empreendedora, é uma quebra de paradigma, Brenda, assim, absurda. Concordo muito contigo. E também viver esse momento sem obrigação. Tá amarrado a uma agenda corporativa. Claro. E poder especial. decidir o que você vai o fazer. que eu vou fazer ou não vou fazer, sem ter que prestar contas ou me preocupar com, no dia seguinte, o relatório que eu vou ter que preparar falando de como foi a South By. Né? É muito especial. E é lógico, né? Tá aqui nesse bate-papo é super legal, né? Porque assim, é simplesmente trocando ideia, trocando figurinha sobre uma coisa que nós 3 aqui vivemos e que foi única. E para mim é de um jeito, para o Luna do outro, e para a Brenda, com certeza, também é diferente. Isso é legal, eu saio daqui com outra visão do festival, depois de escutar vocês falando. E eu adoro essa conexão entre gente e diversão. Acho que gente está no centro mesmo, a tecnologia é para isso, é a gente que inventa, a gente que recebe. E eu gosto quando a gente lembra que dá para ser divertido, né? Em geral, os festivais de trade são super caretas. Você vai lá, é importante ir, tem que ir, tá tudo certo. Mas é bom ir para um lugar em que as coisas acontecem de um outro jeito e a gente lembrar um pouco dessa junção entre curiosidade e diversão e achar graça das coisas. Acho que lá é um lugar para quem ainda está conseguindo achar graça do mundo, que não cansou ainda dessa loucura que a gente está vivendo. Mas é um lugar curioso. Você falou, essa palavra que você falou é um lugar muito curioso. Esse depoimento do Luna me fez lembrar, né? Uma das definições lá de felicidade, segundo os filósofos, é quando você não quer que o tempo passe. Aquele momento não acabe. Né? E a gente, durante o festival, passa muito por isso. Né? Mas tá acabando, mas tá muito rápido. Eu né? sempre fico meio chocado quando assim, cara, é terça-feira já? Que loucura, como assim? O que aconteceu? É que de quinta a domingo, a segunda, assim, é muito tenso. É muito assim, intenso. É intenso. São os 4 primeiros dias, assim, acho que... primeiro ano, para mim, eu confesso que eu fui sozinha. Me deu uma deprê no final, porque eu sou, assim, sem ter uma companhia, eu ligava, assim, eu não queria sair do quarto, porque eu não queria ir. eu falei, gente, eu fui só, assim, sem nenhuma... Comprei a passagem, fui... e foi diferente ano passado, indo com uma curadoria, com um grupo, conhecendo um pouco mais, tendo uma companhia, tendo essa troca. E esse ano foi mais incrível ainda, assim, né? Cada ano que eu vou é diferente. É especial e já estou vendo, querendo comprar a passagem do próximo ano. E, Breno, o que fica para o mercado, assim? Você como uma grande especialista aí do nosso mercado. Gente, assim, eu acho que essa coisa da tecnologia com o analógico, a conexão das marcas, a gente precisa tomar sempre muito cuidado, assim. Se fala muito de tecnologia, mas a gente nunca pode perder essa parte da conexão verdadeira. E eu acho que esse, acho que o grande medo, não dá para eu sair. Eu acho que a IA, ela te ajuda muito a trazer mensagens únicas, inteligência, agilidade. South by South, acho que trouxe esse ano para mim muita
experiência, muita ativação do mundo analógico para o mundo físico. Muita experiência, assim, você ia lá, você tinha uma experiência de construir um bonequinho, você tinha experiência de tirar foto de uma série. Então, a gente ainda precisa... Assim, o mundo digital vem para acelerar, para ajudar, para somar, mas ainda não é só sobre isso. Ainda a gente precisa muito de ativação verdadeira e às vezes, a simplicidade. E conexão realmente verdadeira, né? Não dá para a gente perder essa história. As conexões, elas têm que ser muito reais, né? A marca tem... Acho que é um dos grandes desafios, né? Também do setor, conseguir proporcionar isso de uma forma genuína, né? Genuína e que a pessoa se sinta ali realmente... conectada, emocione, única, né? Tanto o South by é a própria ação de Brand Experience por si, né? É isso. Meta-festival. É um meta-festival, exatamente. Pensando em marketing, uma das palestras que eu mais gostei era o pessoal do Tabu Brands, né? Sim. São os australianos, né? Achei a palestra incrível, que eles falando sobre quebrar as regras, né? E eles falavam muita crítica, né? A maneira como as marcas se posicionam. E ele traz um conceito do Vanilla Valley, né? Que tudo muito na mesmice. Né? E a maneira como os irmãos, são dois irmãos McKinnon, eles são contam, australianos. São australianos, a maneira como eles contam e eles vão quebrando as regras. No ano passado eu não estava, mas me falaram que a cada regra que eles quebravam, eles tiravam uma peça de roupa. Na verdade, foi assim, eu quase peguei essa, mas eles falaram assim, vocês não vão esquecer essa palestra. Cada pessoa que tiver que sair da sala, a gente vai tirar uma peça de roupa. Foi isso. E daí a minha amiga foi uma das que saiu, inclusive ela ficou morrendo de dó, porque ela tinha um horário lá para pegar alguma coisa, uma lavanderia. Daí ela saiu assim. Então é uma coisa muito, muito marcante. Gostei muito e daí eles picotaram, né? Eles fazem uma interação muito lúdica. Eles jogavam né? tudo no liquidificador. Foi bem legal. Picotavam. Eles falaram assim, se você não tiver crítica, como é que você vai ter amor, né? Se ninguém odeia a tua campanha, como é que você sabe que alguém tá amando, né? É isso. Uns insights bem interessantes, né? Inclusive, o South by Southwest tem uma trilha só de Brand Experience Advertising, né? A Disney esse ano, né? É uma que... Também, é um baita case. Cada 2 anos, baita case. A forma como eles criam, né? Eles explicam a logística, a experiência, o roteiro. Gente, a vida é sobre como contar histórias, né? E acho que esse o nosso grande desafio no mundo do marketing. Contar uma história verdadeira, real. E a tecnologia vai facilitar, vai tudo, mas a gente tem que contar uma história verdadeira. E as pessoas buscam cada vez mais isso de forma... né, os consumidores e as marcas, que seja genuíno. Né? E eu acho que isso é um pouco do que a gente vê e que a gente tem esse grande desafio. Sim, sim. Bem, quero agradecer a presença de vocês, foi muito especial. Obrigada, Brenda, por estar aqui apresentando comigo, né? Eu adorei. Uma honra. Uma honra. A honra é nossa. Receber vocês também. Obrigada. Muito legal. Obrigada. Muito especial ter vocês dois aqui. Eu acho que vocês conseguiram resumir tudo, encapsular aí grande parte, né, do que foi mais relevante. E ano que vem tem mais. E ano que vem tem mais, E, inclusive, a gente cobriu também, o Promovil fez uma cobertura de muitas das palestras, muitos desses debates que vocês trouxeram. Eu vou deixar o link na descrição também. E vamos pegar os links das sugestões que você deu ao longo do episódio para facilitar a vida da galera, né? A gente ainda está estudando todas as palestras, Super, né? Tem muita coisa que a gente está processando. Eu ainda estou processando. Depois tem uma cauda longa de South by. A gente ainda está processando isso é legal, muita né? coisa. O conteúdo fica aberto. Tem muita coisa que lá você não consegue participar e agora você vai ter acesso. Sim, exato. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Adorei. Foi ótimo. Foi muito bacana. Bem, gente, é isso. Se você gostou do conteúdo, tem muito mais conteúdo do Na Escuta, outras entrevistas, outros bate-papos. Você confere a playlist no link que a gente vai deixar aqui na descrição. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.